Vamos agora à questão número 25. A figura mostra um esquema de dois espelhos planos verticais presos a blocos que oscilam na mesma direção sobre uma superfície horizontal sem atrito. Observa-se também a presença de uma partícula em repouso. Cada espelho chega a encostar com velocidade nula na partícula, porém em instantes diferentes. Quando o espelho da esquerda encosta na partícula, o espelho da direita está voltando com a mola se comprimindo e a sua maior velocidade escalar. Qual a maior distância relativa entre as imagens da partícula nos espelhos e a maior velocidade escalar relativa entre elas? Então, galera, para mim, essa foi a questão mais difícil da prova, porque, bom, você vai ter que montar o MHS do espelho, achar a posição da imagem, verificar a posição a diferença de posições, trabalhar com uma trigonometria um pouco chata aí. Então, vamos tentar reproduzir aqui um pedaço da figura que vai ser essencial para a resolução do nosso problema. Então, ó, o primeiro MHS está aqui. Ele vai até esse ponto, tá? Então, aqui é o menos A, 0, mais A. E eu sei que nesse ponto mais A é a posição que está o meu objeto parado, porque ele diz que ele encosta no objeto com velocidade nula. Então, isso garante para a gente que ele encosta no objeto quando ele está na sua posição de máximo deslocamento, que é a amplitude. O outro bloco faz a mesma coisa. Ele encosta aqui, ó, nessa posição. Então, aqui seria a amplitude desse bloco também. Então, se eu chamar aqui de 0, aqui seria o menos A, aqui seria o mais A. Agora, o que a gente vai fazer é escrever a equação horária dos espelhos, que basicamente é a equação horária de cada sistema massa-mola. O único detalhe é que quando o espelho branco está aqui, nessa posição, fazer uma bolinha para representá-lo, o espelho vermelho ele fala o seguinte, que ele está voltando com a mola se comprimindo, ou seja, ele está andando para a direita, se é que a mola está se comprimindo, né, que a mola está presa aqui, com a sua maior velocidade escalar. Maior velocidade acontece nessa posição. Então, a gente sabe que o objeto está aqui, se movendo para a direita, esse instante que a gente marcou. Então, se nós dissermos que o x, vamos chamar de espelho 1 e espelho 2, se o x1 é A cosseno de ômega-t, e aí o θ0 é igual a 0. Quem vai ser o x2? O x2 ele vai ser igual a A cosseno de ômega-t mais uma certa fase. Pessoal, pensa aqui rapidinho no movimento circular que dá origem a esse MHS. Quando ele está no zero, são essas duas posições. Esse cara está andando para lá, esse cara está andando para cá. Que é exatamente o que a gente está procurando. E esse ângulo, ó, repara, é 270 graus, que é o 3π sobre 2. Só que isso aqui não está correto ainda. Se você fizer desse jeito, vai estar errado. Porque repara que os zeros eles estão em posições diferentes. Então, eu não posso escrever o mesmo sistema de coordenadas se o zero está em posição diferente. Então, eu vou optar por escolher esse eixo de coordenadas aqui, que passa pelo nosso objeto em repouso. Tá aqui. E aí, como agora esse ponto que eu marquei vai ser o zero, aqui é o zero, esse cara é o mais A e esse cara aqui é o menos A. Então, esse cara vai estar subtraído menos A, as suas equações, e esse cara vai estar somado A na sua equação. É como se fizesse um deslocamento de eixos, tá? Bom, agora a gente pode começar a resolver o problema. Vamos lá. Quem é, olhando para esse cara, a posição da imagem, vou chamar de imagem 1. Galera, a gente sabe o seguinte, se o espelho está aqui, ó, a imagem ela está à mesma distância que o objeto. Então, se o espelho está na posição x1, a imagem está na posição 2x1. Então, a imagem vai ser 2A cosseno menos 2A.
Já entendeu que vai ser a mesma coisa para a imagem 2, né? Não faz diferença. A imagem 2 vai ser 2x2. E aí o que ele quer saber é a distância entre as duas imagens. Como a imagem 2 está desse lado, eu já sei que ela tem a coordenada maior. Então, eu já vou calcular a distância, i2 menos i1. Se eu não soubesse quem está à direita e quem está à esquerda, a distância eu colocaria um módulo assim, para, né, distância é sempre um número positivo. Então, i2 menos i1 vai ficar assim. Vou botar o 2a em evidência, facilitar, né? Aí sobrou cosseno, aqui sobrou 1, aqui vai trocar o sinal, e aqui também vai trocar o sinal. Então, ó, aqui dá 2, tá? Não vou me preocupar com esse cara mais não. Então, essa soma é o nosso trabalho. Se eu quero a maior distância, eu também quero que essa soma seja máxima. Pessoal, uma soma de cossenos, no caso uma diferença, você pode transformar em menos 2 seno da semissoma vezes o seno da semidiferença. Então, olha que bonito. Isso aqui vai ficar menos 2 e corta. Seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Como eu quero que a soma seja máxima, esse sinal de menos aqui não vai fazer muita diferença, né? Basta que o seno seja menos 1. Esse seno daqui seja igual a menos 1. E aí eu com certeza vou ter o valor máximo desse número, né? Em branco, que é 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é a raiz de 2. Então, esse azul, vou botar aqui em cima agora, máximo é 2a, que multiplica raiz de 2 mais 2. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Ou seja, pessoal, quando eu tiver dois ângulos somados, né, dois cossenos somados, a mesma coisa vai valer para senos, vai valer para subtração, soma, tanto faz. O valor máximo disso é raiz de 2. O que mudaria se fosse no lugar de cosseno, seno, se fosse no lugar do menos, mais, é quando que essa soma é máxima. Que aqui eu posso ter o seno, eu posso ter cosseno, né? Então pode mudar a função aqui. Quando que ela é máxima é que mudaria. Mas o valor máximo dessa soma, ser raiz de 2, isso não vai mudar. Então agora, como é que a gente acha a velocidade máxima? A mesma coisa. A velocidade é a derivada da posição, né? Chamar de V1. Se a gente deriva esse cara, vai dar menos, que a derivada do cosseno é menos seno, derivada do que está dentro, que é a regra da cadeia, 2ômega-A, seno de ômega-t. Aí você fala, pô, professor, por que eu não fiz em relação ao espelho? Poderia. Eu sei que a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Olha que legal. Então, por isso que esse 2 aparece aqui. A mesma coisa vai acontecer com o outro, né? O V2, ele também vai ser menos 2A, ômega, né? Seno desse, né, ângulo que está aqui dentro. Eu falei o 2A, não. O 2A sumiu porque é uma constante, né? Então, a derivada da constante é zero. E até porque deslocar a posição do eixo não faz diferença para o valor da velocidade. Faz diferença para o valor da posição. Agora eu quero que esses dois caras tenham velocidade relativa máxima. A velocidade relativa é a diferença das velocidades. Aí você fala, como é que eu sei que é a diferença e não a soma, né? Pessoal, como isso daqui é uma representação vetorial, eu só não botei a setinha. Mas como eu adotei um eixo e um sinal, isso daqui é uma representação vetorial. A velocidade relativa é sempre a diferença entre dois vetores. Como eu quero o valor máximo, eu vou achar o módulo dessa velocidade e vou maximizar. Então, vamos subtrair esses dois caras aqui. Repare que quando nós subtrairmos esses dois, um deles vai trocar o sinal. Importa quem? Não faz diferença. Então vai ficar assim agora. Vou botar o 2ômega-A em evidência. Aí vai sobrar seno de ômega-t menos seno
de ômega t mais 3π sobre 2. Pessoal, isso aqui eu já sei que tem valor máximo igual a raiz de 2. Pela mesma razão de antes, tá? A diferença é que uma subtração de senos vai dar 2 seno da semissoma, cosseno da semidiferença. E aí, isso daqui vai ficar... Opa, botei errado, desculpa. Da semidiferença, que é 3π sobre 4, né? Então, isso daqui é menos raiz de 2 sobre 2. Então, a velocidade relativa máxima, ela é 2 raiz de 2 ômega A. Galera, isso é um sistema massa-mola, né? Ômega é raiz de K sobre M. Então, isso vai dar 2 ômega A raiz de K sobre M. E aí, olhando para esses dois, a nossa resposta está na letra E. Por isso eu falei que eu acho que essa é a questão mais difícil da prova, porque você tinha que fazer algumas relações de ótica geométrica, que pelo menos os meus alunos reclamam bastante quando cai alguma questão de ótica geométrica. Tinha que fazer a relação com o MHS, que também não costuma ser um assunto muito trivial, e tinha que fazer essa relação trigonométrica para poder encontrar os valores de fato da soma ser máxima, da soma ser mínima e tudo mais. No caso aqui, da soma ser máxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.